professor vai trabalhar com vocês alguns fundamentos que são importantes tanto para a aula de legislação, quanto para a aula de sociologia, quanto para a aula de filosofia. No geral, eu vou passar para vocês. Por quê? Tanto filosofia, quanto legislação, né, as matérias de direito, quanto sociologia, existe uma coisa em comum que a gente trabalha. O ser humano, a vida do indivíduo, nós, enquanto seres humanos, indivíduos, dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. É fato que, diferentemente dos animais, da maioria dos animais, os seres humanos, eles vivem em sociedade. Nós vivemos em grupos de pessoas. Nós não somos seres que vivemos isolados, tá? Existem animais que vivem em bandos, existem animais que vivem isolados e existem animais que vivem em sociedades complexas. Quais são os animais que vivem em sociedades complexas? Vou dar 3 exemplos aqui. Um deles são os seres humanos, os outros são as abelhinhas e os outros as formiguinhas. Todos esses vivem em sociedades complexas. Para vocês terem uma ideia, as formigas têm até o hábito de enterrar as suas amiguinhas quando elas morrem. Então as outras formiguinhas que morrem são enterradas, igual os seres humanos, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? Que os seres humanos têm como uma característica da sua natureza a vida em grupo, a vida em sociedade. Para a gente sobreviver, nós vivemos em sociedade. Foi essa forma que a gente encontrou na nossa evolução biológica de permanecer vivos, né? Para vocês terem uma ideia, se nós vivemos de forma isolada, nós corremos mais riscos diante da natureza, diante dos acontecimentos que podem ocorrer no mundo. Quando a gente vive em sociedade, a gente consegue nos proteger mais, nos cuidar mais, né? Por isso que a gente vive em cidades. A cidade é um exemplo de um ambiente que nos protege. É um ambiente que a gente tem acesso, por exemplo, ao hospital, que existe uma polícia, que existe um cuidado, que existe um vizinho. Tudo isso facilita a nossa vida. Tudo isso faz com que a gente consiga sobreviver no mundo. Essa é uma das características dos seres humanos. Necessitamos viver em sociedade para sobreviver, tá? Bom, se a gente é assim, uma coisa que é muito importante, né? Que os seres humanos, né, a humanidade, quando a gente fala em humanidade, nós falamos nessa coletividade de humanos, né? Um formigueiro é uma coletividade de formigas. E a humanidade é a coletividade de humanos, né? A humanidade, segundo Adam Ferguson, que é um sociólogo muito importante, um dos pais fundadores da sociologia, a humanidade, ela sempre se vagou, ou se fixou, concordou ou discutiu através de grupos sociais. Seres humanos, sempre na sua história, sempre andou pelo mundo ou se fixou num determinado ponto, concordou entre os seus pares ou discutiu entre os seus pares, quem são os seus pares, os outros seres humanos, através de grupos sociais. Então sempre a gente caminhou nessa história, a gente parou em alguns lugares, se fixou através de grupos sociais. Essa é a nossa característica, tá? A característica da humanidade é de se organizar em grupos sociais. Todos vocês têm um grupo social, seja da igreja de vocês, seja da escola, seja da família, seja o grupo social dos amigos, seja o esporte que vocês fazem. Tudo isso é um grupo social, tá? E a gente vai somando esses vários grupos sociais até formar a humanidade, né? Fofoca, por exemplo, de alguma maneira é um grupo social. E somado a outros grupos sociais, como municípios, vão formar o Brasil. E assim a gente vai pensando, por exemplo, olha o tanto de grupos que tem na cidade de Mococa.
tem grupos religiosos, grupos escolares, tem grupos familiares, tem grupos de pessoas que praticam determinado esporte, tem grupos de academia e por aí vai. São vários grupos que formam a humanidade, que formam a sociedade. Então, os seres humanos sempre se organizando em grupos. Então, o homem, segundo Descartes, ele nasce em sociedade e dela nunca mais sai. A gente nasce na sociedade. Uma vez que a gente nasceu na sociedade, um abraço. Sempre vamos viver em sociedade. Você nasce na maternidade, em um hospital dentro de uma cidade. A partir do momento que você nasceu nesse lugar, você nunca mais sai desse lugar. Não é nascer na cidade de Mococa e nunca mais sair da cidade de Mococa. Não é isso. Mas você sempre vai estar vivendo em grupos, tá? Se você mudar de Mococa, você vai para uma outra cidade, vai viver em grupo. Se você sair da cidade e for morar no campo, você vai viver em grupo. Qual grupo? Pessoas que vivem no campo, que vivem na zona rural. Mas você sempre estará pertencente, sempre pertencerá a um grupo. Essa é a ideia. Se você mudar de idade, hoje vocês pertencem ao grupo dos jovens. Um dia vocês pertencerão ao grupo dos idosos. E assim é a vida, né? A gente sempre vai pertencer a um determinado grupo. E aí qual é a ideia, né? Que o Adam Ferguson traz para a gente. A gente sempre deve agir no interesse da sociedade, não somente no nosso interesse. Porque se a gente vive sempre em sociedade, não adianta eu cuidar somente dos meus interesses e esquecer o meu grupo. Porque a partir do momento que eu cuido só do meu interesse e ajo em desacordo com o meu grupo, o maior prejudicado não é o meu grupo, mas sim eu. Eu sou o maior prejudicado. Então a ideia é que a gente, claro, cuide dos nossos interesses individuais, mas também pense no nosso grupo. Olha o que está acontecendo com as queimadas por aí afora. Os maiores prejudicados pelas queimadas são quem? Nós indivíduos. Por quê? Porque nós não estamos individualmente cuidando da natureza. Não estamos pensando na sociedade como um todo. A gente pensa sempre nos nossos interesses. Quem são os maiores prejudicados com as queimadas? Nós mesmos. Nós somos os maiores prejudicados. Isso é muito importante nessa reflexão, tá? Então, a gente sempre está em sociedade. Por isso que a gente sempre precisa ter uma reflexão, um pensamento, uma atitude voltada para o grupo em que a gente está inserido. Não adianta a gente pensar só no nosso interesse. A gente precisa pensar no interesse do grupo, da coletividade. Por quê? O grupo em que a gente está inserido é importante para a nossa existência. Se eu não cuido desse grupo, eu não cuido da minha existência. Tá? Importante. Cuidar dos meus interesses é importante. Tenho que cuidar dos meus interesses. Eu tenho que pensar no meu no meu indivíduo. Tenho que cuidar do meu indivíduo. Claro, mas isso não impede também que eu cuide da coletividade. E o meu interesse individual, ele não pode ser maior que o interesse da coletividade. Eu tenho que achar aí um equilíbrio. Essa é a ideia do Ferguson, tá? Bom, qual que é o nome dessa atitude? Qual que é o nome dessa qualidade? Desculpa. Essa qualidade de pensar no grupo, na coletividade, chama cidadania. Então, Adam Ferguson traz para a gente esse conceito de cidadania, de agir conforme o espírito cívico. E isso, pessoal, se dá com base nas leis, né? Nós temos leis. Lembra que o professor trouxe aqui na primeira parte da aula de Constituição, para a gente pensar na relação de trabalho? Quando um empregador cumpre com a Constituição, pagando o salário mínimo, respeitando as horas extras, assinando a carteira de trabalho, esse empregador está agindo de forma cívica. Por quê? Ele está sendo um cidadão. Ele está pensando no interesse da coletividade. Afinal de contas, ele está cuidando daquele trabalhador. Ele
está respeitando as leis do país para empregar uma pessoa. Ele não está pensando somente no interesse dele, porque se ele pensasse somente no interesse dele, ele não registraria aquela pessoa, ele pagaria aquela pessoa em desacordo com a lei, obrigaria aquela pessoa a trabalhar mais horas em desacordo com a lei. Quando eu ajo de acordo com a lei, eu estou atuando de forma cívica, conforme o que está registrado, está escrito, está imposto pelas leis. Essa é uma ação cidadã, porque eu penso na coletividade. Por exemplo, os filhos daquele empregado que trabalha com carteira assinada, caso aconteça algo com aquele empregado, os filhos dele poderão receber, por exemplo, uma indenização, uma pensão, poderão receber, por exemplo, um seguro. Por quê? Porque o empregador, que é o patrão, cumpriu com a lei. Então veja que não foi só o interesse do empregado, mas o interesse de toda a família dele. Ou seja, é uma ação coletiva, é uma ação que pensa na cidadania. Se esse empregado um dia mandado embora e o patrão dele fez tudo conforme a lei, esse empregado vai ter direito ao seguro-desemprego. Com esse seguro-desemprego, por exemplo, ele não vai ficar mal. Ele vai poder, por exemplo, fazer uma compra no supermercado. Não vai ficar tão empobrecido. Essa compra no supermercado gerou um emprego lá no supermercado. Fez com que a economia circulasse. Então, quando eu ajo de acordo com a lei, eu estou agindo de forma cidadã. Eu estou pensando no meu coletivo, no lugar onde eu vivo. E isso é bom para mim enquanto indivíduo, tá? Isso é importante, pessoal, para nós fazermos essa reflexão. De qual a importância da lei, de qual a importância de fazer essa reflexão sobre o que é o indivíduo, sobre o que é a vida de sociedade, tá? Diferentemente dos outros animais, o ser humano precisa fazer uma reflexão constante, porque ele vive em sociedade. A gente precisa entender o que sou eu nesse mundo, o que eu estou fazendo para as pessoas, como eu estou contribuindo para a minha sociedade. Beleza? Obrigado, gente.